Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar sobre a declaração das Nações Unidas, agora há pouco tempo, mencionando a gravidade sobre a polarização. O quanto a polarização ela impossibilita o desenvolvimento das sociedades, o quanto ela impede o índice de desenvolvimento humano, tá? O quanto a polarização ela é danosa para os indivíduos, para as pessoas de uma maneira geral, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista educacional. Quer dizer, a polarização ela possibilita, na verdade, uma estagnação do desenvolvimento do IDH, do desenvolvimento do modelo econômico social. Quer dizer, estamos falando aqui de um fenômeno que ele é global. Aqui no Brasil a gente conhece muito bem esse fenômeno da polarização. As últimas eleições, principalmente as duas últimas, elas foram muito ligadas a um modelo de polarização. E, de uma maneira geral, esses modelos eles estão se expandindo globalmente. Então, tu vai perceber que a polarização, que é basicamente essa visão maniqueísta, dentro do ponto de vista político, é cada vez maior. E, de alguma maneira, isso acaba afetando as pessoas, porque a partir do momento em que eu faço parte de um grupo político, tá? Mas de um grupo político com uma ideia extremista, tanto de direita ou de esquerda, eu começo a repudiar o outro, achar que o outro, que é diferente de mim, não merece estar ali, deve ser eliminado, deve ser excluído, tá? E aí aí vem os discursos, digamos assim, de violência, o discurso de intolerância, tá? Então está muito ligado a isso, a esse processo. Porque entenda uma coisa, gente, é bom de frisar assim, os processos democráticos, você sempre vai encontrar um conflito, você sempre vai encontrar uma dialética, grupos antagônicos que estão dentro de um processo debatendo, discutindo. Isso é normal, tá? Polarização não é isso. Polarização é você olhar pro teu adversário como um inimigo, tá? E dentro de uma visão maniqueísta, quase de um fundamentalismo político absurdo, radical, violento. Entender o seguinte: ou você tá do meu lado ou você tá contra mim. E aí eu vou fazer de tudo para te eliminar. Esse que é o grande problema da polarização. São os extremos. E esse extremo tanto de direita quanto de esquerda. E segundo a ONU, nós estamos vivendo um período assim. A sociedade globalizada parte por esse processo, está vivendo isso. E cada vez mais esses modelos eles se tornam tão antagônicos, tão incrivelmente fortes, que no final das contas essa briga impede o desenvolvimento econômico, social de um país, justamente por causa desses extremos. Né? Entendendo mais uma vez, a gente não está falando aqui de modelos democráticos, está falando aqui de um modelo que é o extremismo, né? De um lado ou outro. E o problema do extremismo está aí. É a ideia de você olhar para o outro como se ele fosse o quê? O teu inimigo que deve ser eliminado. Aí você tem um discurso realmente de violência, né? De intolerância, que vai do ponto de vista religioso, do ponto de vista de gênero, orientação sexual, tem de tudo. Tá? Então é mais ou menos esse sentido. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade e dê seu comentário, o canal também é seu. Bom, gente, a organização, a ONU, esses dias agora, divulgou um relatório falando justamente de como a polarização ela impede o desenvolvimento humano, ela impede o desenvolvimento das sociedades. Aí tu vai dizer assim, mas Nelson, mas o que é polarização? Polarização é basicamente o que? Uma luta entre grupos opostos do ponto de vista político, do ponto de vista político. E essa polarização, ela tem um problema, porque ela está muito ligada aos extremos. Ou eu tenho um extremo de direita, um extremo de esquerda. O que acontece é que esses extremos eles vêm com discursos raivosos, violentos, autoritários, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós passamos já nas duas últimas eleições por isso. Uma polarização de grupos, tá? De direita e esquerda. E assim, cara, funciona no sentido, ou você tem que, dentro dessa ideia da polarização, você tem que se colocar dentro de uma posição. Você não pode ficar no meio. Né? Porque se você, na verdade, diz que não é de um grupo A, então esse grupo A vai dizer que tu é do grupo B. Se você não é do grupo B,
né, por exemplo, escolher uma terceira via, um outro grupo, esse do grupo B vai dizer que tu é do grupo A. Ou seja, então é aquela coisa, não existe um meio termo, não existe uma terceira via, uma quarta via. O que existe, na verdade, é o quê? Bem e mal. A polarização ela parte disso. É uma ideia maniqueísta mesmo, né? De que, olha, nós estamos no lado do bem, nós estamos no lado certo, correto, eu sou a verdade, e todo o resto é o inferno. É mais ou menos isso. Então, o modelo de polarização, nós vivemos isso agora nas últimas eleições nesse sentido. Tá? Nós passamos por isso. O mundo está passando por isso. Né? Então, você vê ali nos Estados Unidos, Donald Trump, com um discurso de extrema-direita forte, né? Um discurso violento, autoritário, com tendências absolutamente racistas. Né? Então, tu verifica isso na Argentina, né? O Milei, que agora ganhou, né? Veio com um discurso muito nesse sentido, no modelo de polarização. Tá? Aqui no Brasil mesmo, certo? Quando você tem, por exemplo, a vitória de Jair Bolsonaro de um lado, tá? Numa eleição, e agora a eleição do Lula, quer dizer, são discursos maniqueístas, polarizantes. Porque, volto a dizer de novo, a grande questão da democracia, a democracia, ela vê, por exemplo, opiniões, ela verifica opiniões, e a ideia de opiniões diferentes é salutar, é bom, é legal. Porque da opinião diferente que eu tenho, tá, alguém pode pegar alguma coisa. Da opinião diferente que uma pessoa tem, de um grupo tem, eu posso pegar alguma coisa. Então, assim, a ideia é de que a estrutura democrática ela vai se nutrindo, mesmo com modelos, digamos aqui, opostos, com um debate. Tá? Mas, no final das contas, o que é que eles buscam, esses grupos? Eles buscam desenvolver a sociedade. O ponto central é esse. Tá? O modelo maniqueísta, que é essa polarização, não parte disso. Parte da ideia é o seguinte, parte daquela ideia de que tudo que existe do outro grupo não presta, não funciona. Nada, coisa alguma. Então, se existe, por exemplo, um político que não pertence à minha denominação política, digamos assim, mas esse político fez o que? Políticas públicas muito boas do ponto de vista social para ajudar as pessoas, para auxiliar na parte da saúde, de saneamento. São ideias muito boas, são ideias muito legais. Tá? Mas mesmo assim eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque é do outro grupo. Eu não quero nada daquele grupo. Mesmo que seja uma coisa boa, eu não quero nada. Sabe? Eu simplesmente excluo. Tá? Porque é o discurso do inimigo. Né? Você precisa encontrar um inimigo, né, nesse sentido. Então, a ideia da polarização é disso, ela é irracional, porque a partir do momento em que eu descarto ideias do outro, em que eu não aproveito nada das ideias do outro, e que existe, na verdade, apenas um discurso unilateral, que é o meu, né, a ideia muitas vezes é isso, o que acontece? Projetos sociais bons são acabados, são liquidados, por um gestor público que chega ao poder com essa mentalidade de polarização, chega a uma mentalidade dessa e assim, o meu antecessor ele fez isso aqui, beleza, vou acabar com tudo. Não, mas tem coisas boas, não interessa, a gente vai agora fazer uma coisa nova. Então, assim, muitas vezes um projeto de saneamento, um projeto de educação, um projeto na área de assistência social, tudo isso ele é liquidado, por quê? Por ideias novas, que essas ideias novas, elas não acrescentam, elas só excluem. Porque a ideia é excluir. Porque se é do meu grupo, se é do outro grupo, o gato tá miando. Então, se é do outro grupo, o outro grupo, na verdade, ele é o grande inimigo. Acabou. É o grande inimigo e tem que ser assim, dessa maneira. Então é um problema muito sério. Isso até acontece, na verdade, na parte, por exemplo, das informações. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo no modelo de redes sociais, está vivendo a ideia de grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, se eu vivo na minha bolha, né, na minha bolha política, eu só vou acreditar nas coisas da minha bolha. Eu só vou acreditar nos modelos que existem ali naquela bolha, as informações da minha bolha, do meu grupo. Qualquer outra coisa eu não vou aceitar. Então é por isso que tu viu, por exemplo, aqui no Brasil, aquelas coisas dementes, do tipo, olha, vacina, a vacina é uma coisa ruim. Sabe? Quer dizer, tu vê uma coisa que te ajuda, que ajuda a tua família. Você começa a acreditar que vacina é uma coisa ruim. Por quê? Porque existe toda uma estrutura de fake news, que é uma característica também da polarização, criar estruturas de fake news para dizer que coisas boas são ruins, como, por exemplo, um sistema de vacinação.
Então a gente está vivendo um momento mais ou menos nesse sentido. Então o que a ONU ela expressa, o que ela aborda, na verdade é uma coisa que hoje é muito comum, acontece demais. Tem até, existe até um conceito muito curioso hoje que é chamado de infocalipse. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Infocalipse. A infocalipse é o quê? É uma mistura de apocalipse com informação, que é justamente o que eu estava falando. O que é isso? É o fato de que são informações, tá? Que elas não visam ajudar as pessoas, elas só visam que acirrar mais ainda a desinformação, a acirrar mais a violência, o conflito entre os indivíduos, tá? Então, o que vai acontecer nessa infocalipse? Eu só vou acreditar nas ideias do meu grupo. Eu só vou acreditar nas ideias do meu líder político. Pronto, qualquer outra coisa eu não aceito. Então a gente está vivendo um período de infocalipse justamente por isso. Tá? Porque eu aceito apenas as ideias do meu grupo, eu aceito somente as informações do meu grupo e qualquer outra coisa, mesmo que seja, por exemplo, de uma fonte que tem um prestígio do ponto de vista jornalístico, eu não vou aceitar. Tá? Então o modelo de polarização está criando esses processos. Cria a desinformação, cria na verdade a alienação dos indivíduos, não possibilita que as ideias, em vez de, por exemplo, terem a ideia, por exemplo, serem conflitadas, ter um interesse do conflito, mas daí trazer uma coisa positiva para todo mundo, não. Ela possibilita apenas uma coisa, o bem contra o mal. Tá? E é por isso que a gente está verificando cada vez mais um número muito grande de grupos fundamentalistas, principalmente de tendência religiosa, e fundamentalismo de tendência política, como até algumas de tendência assim de neofascista, neonazista, tá? Então é cada vez maior esse tipo de situação. Até porque a grande característica da polarização é o discurso ideológico. Né? É um discurso ideológico, moralista, tem muito isso. Então, por um lado, eu sou Deus, pátria e família, ou do outro lado, eu sou discurso do politicamente correto, discurso de gênero, discurso dos grupos ligados a modelos, digamos assim, mais flexíveis, de modelos mais ligados a politicamente correto. Então você tem um problema sério por aí, porque o politicamente correto ele pode ser radical, porque tudo que você fala vai ser visto como racismo, como intolerância, e o discurso o discurso do Deus, pátria e família, do discurso do patriota, vai ser também radical. Por quê? Porque tudo que não esteja ligado a isso, o cara vai começar a censurar. Então a gente está vivendo um problema mais ou menos assim. E isso não é só no Brasil, isso é em todo o mundo. É por isso que a ONU abordou e disse que hoje a polarização global ela afeta muito o índice de desenvolvimento humano, o IDH, que muitas vezes está embasado muito em educação, em renda e saúde. São os 3 pilares, por exemplo, do IDH. Então, quando a polarização numa sociedade, e quando essa polarização é muito grande, esses 3 aspectos do IDH, eles literalmente são liquidados. E a qualidade de vida das pessoas tende a piorar. Falou? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.